Então vamos ler a palavra de Deus. Se você puder ficar em pé só um pouquinho, vai ser rápido. João capítulo 8, versículo 1. Já vou logo ler, não quero cansar os irmãos. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em seu próprio ato, adulterando. Na lei de Moisés, mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais senão só a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Tomai assentos, por gentileza. João Vitor, coloca aquele slide, por favor. Hoje, irmãos, nós estamos encerrando a semana teológica. Nós começamos, obrigado, querido. Irmão Breno, nós começamos uma semana, irmão Paulo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ontem nós tivemos um espaço, porque ontem foi o dia de celebrar as famílias, e para terminar hoje, porque nós estamos celebrando os 26 anos dessa igreja. Então hoje a mensagem vai ser mais assim, num tom de instrução, de ensino da palavra de Deus, em virtude de estarmos numa semana teológica. Mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir os corações. Então, a palavra de Deus, com certeza, vai trazer um alimento para a sua alma. Você acredita nisso, amém? Amém. Glória a Deus. Então, o tema que me foi proposto na semana teológica é a reconciliação frente à hipergraça. Eu até trocaria, em vez de falar hipergraça, falava hiporgraça, porque esse hipergraça tem a ver com aquelas pessoas que equivocam-se com a questão da graça e querem esticar a graça, uma vez que a graça por si só já é tão profunda, tão abrangente, tão gloriosa, tão indescritível, que não tem como a gente torná-la hiper. Ela já é hiper por natureza, não é? Quando as pessoas querem ultrapassar e já distorcem a graça. E é isso que nós vamos falar um pouco esta noite. Próximo, João Vitor. Então, como o nosso tema é reconciliação frente à hipergraça, o que é a reconciliação em si? A reconciliação em si, não sei se vocês conseguem ler aí, está muito pequenininho, né? Reconciliação é o restabelecimento das boas relações com quem nós ofendemos. Então, a reconciliação, no dicionário português normal, é o restabelecimento das boas relações quando magoamos, quando ofendemos alguém. Então, reconciliar é voltar de boa quando ofendemos alguém.
Então isso é reconciliação. Em termos bíblicos, podemos até citar Romanos, capítulo 5, no versículo 1, quando diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos reconciliados quando nós não tínhamos paz com Deus. Por quê? Como Efésios capítulo 2 fala, versículo 1, né? Ela diz assim: porque estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, então o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Então nós estávamos afastados, nós estávamos separados de Deus por causa das nossas transgressões. Obviamente, nós não estávamos reconciliados com Deus, porque nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por quê, pastor Luana? Deus é santo. Deus não compatibiliza com o pecado. O pecado, Isaías capítulo 59 e versículo 2 diz que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus, para que Ele, Deus, não nos ouça, embora o versículo seguinte de Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem o seu braço encolhido, mas o pecado separa, o pecado nos torna inimigos de Deus, e o pecado nos leva, assim sendo, à perdição, à condenação, à morte eterna, afastado para sempre de Deus. Eis aí a necessidade de nós nos reconciliarmos com o Senhor. E para reconciliarmos com o Senhor, Ele enviou o seu santo Filho Jesus. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra isto, ali no grego, isto no grego, se refere à salvação. Isto o que? A salvação não vem de vós. Então, para reconciliarmos com o Senhor, o Pai Eterno, antes da fundação do mundo, preparou a reconciliação, a salvação, para que um dia nós pudéssemos ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muito bem. Agora veja, e o que é a hipergraça? A hipergraça, rapaz, sabia, eu pensei que eu ia ler isso aqui. Hipergraça, vai, João Vitor, próximo. A hipergraça, o nome hiper, né? O nome hiper significa excesso, grandioso, aquele aumento, aquele exagero. Por exemplo, tem um supermercado, aí você fala um hipermercado, ou seja, uma coisa grandiosas, né? Agora, a palavra graça vem do grego charis, se escreve charis, mas se pronuncia charis, que significa oferta, significa uma iniciativa da parte de Deus, um favor da parte de Deus, quando nós não temos méritos para isso. Então, é uma oferta que Deus faz, é uma dádiva. Essa expressão, graça, significa favor imerecido. Isso é uma interpretação. Se você pegar a palavra graça, no grego, charis, e você traduzir no dicionário, você não encontra essa tradução, favor imerecido. Você não encontra isso. É uma interpretação, porque a palavra charis, literalmente, significa oferta. Literalmente significa dádiva, só que é uma dádiva que é ofertada por nós quando nós não temos méritos. Então, por isso, os estudiosos da Bíblia, eles então já interpretaram, já que é assim, então graça o que é um favor imerecido, entende? Nós não merecemos e Ele nos oferta algo, o Senhor nos oferta. Então, é a oferta de Deus, e Deus oferta. O texto que nós lemos trata-se de uma mulher apanhada em um ato de adultério, pecando.
E então ela não tinha nenhum mérito para que o Senhor a perdoasse. Mas o Senhor, Jesus, você sabe a história, Jesus faz uma pergunta. Gente, o Senhor nosso Deus, Ele é muito pedagógico. E quando nós falamos essa palavra pedagógico, querida irmã Maria das Graças, significa que nós estamos dizendo Deus é instrutivo. Pedagógico significa ensinador. Deus, Ele ensina. E Deus é demais. Só para vocês terem ideia como o nosso Deus, Ele é o Deus de graça. E é um Deus pedagógico. Lembra quando Adão e Eva pecaram no jardim? O Senhor, pela viração do dia, o Deus Todo-Poderoso, chegou no jardim. E já Adão e Eva se esconderam. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas quem é pai aqui, quem é mãe, sabe? Nossos filhos, Carlinha, eles estão em casa, a gente brinca de esconde, sim ou não? Eles ficam atrás da porta, a gente está vendo, mas a gente finge que não está vendo, a gente fala, cadê o fulano? Ele estava aqui agora, sim ou não, gente? Quem nunca brincou disso com os filhos, né, Joyce? E aí, a gente sabe, mas a gente finge, porque nós queremos interagir com nossos filhos. Deus assim também fez com Adão e com Eva. O que é isso, pastor? Mesmo em pecado, Deus poderia afastar-se de Adão e de Eva, mas o Senhor entra pelo jardim afora e Ele fala, Adão, oh Adão, eu sabia, Adão tentou se esconder de Deus. Sabe que há pessoas que às vezes tenta esconder-se de Deus, tenta afastar-se de Deus. Sabe que Deus, pela sua graça, essa noite, Ele entrou aqui na rodovia do Sol. E Ele está olhando para mim e para você. Nós somos pecadores, mas Ele quer nos alcançar com a sua graça. Ele quer nos alcançar. Deus não espera méritos, Ele simplesmente oferta. Ele não está esperando outra coisa. Ele oferta. Ele oferta. E aí vamos falar um pouquinho da graça. Ainda, João Vitor, próximo. Ok. Agora a hipergraça é o aumento exagerado da dádiva, do favor divino. Aí diz aqui, sem o respaldo da Escritura. Quando eu exagero, não tem o respaldo da Escritura. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Continuando. Onde a hipergraça é vista? Primeiro, nas pregações de autoajuda. Pregação de autoajuda. Então, na pregação da autoajuda, o pregador diz, olha, não importa nada, não importa a tua decisão, não importa o que você vai fazer daqui para frente, não importa como você vai começar o dia, nada mais importa. O que importa é que a graça de Deus vai te alcançar. Será assim? Nós não vemos dessa forma. Por quê? Você está com a Bíblia em João, capítulo 8, da mulher aberta. Aí, não é isso que Jesus fala para ela, da mulher pecadora? Dá uma olhadinha, por gentileza, no versículo 11. No versículo 11, está escrito assim, o versículo 10, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. E ele responde, vai e não peques mais. Isso é graça. Ele colocou aqui para ela uma condição. Vai, mas não peques mais. Isso é graça. Numa ocasião, Jesus curou um homem. E aí, Jesus pega e fala assim para ele, olha, vai, volta para os teus. Jesus fala para ele, mas olha, cuidado para que não te aconteça algo
pior. Já leu isso na Bíblia? Então, o que é isso? Isso é graça. Graça não é Deus estender a bênção para você continuar do mesmo jeito. Pastor, dá para provar? Porque eu não estou entendendo direito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Abra a Bíblia, por gentileza. Recebi o objetivo. Tito, capítulo 2, e versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo... Pode baixar um pouquinho, está dando o microfone. Trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos... Obrigado. Olha lá, porque a graça de Deus se é manifestada. A graça de Deus se manifestou, Tito 2 e 11, trazendo o quê? Aí eu pergunto, trazendo salvação. O que é salvação? O que é salvação? A palavra salvação vem do grego sotéria, que significa dar um escape, tirar do abismo, trazer cura. Quando o homem está no pecado, quando o homem está à beira do caminho da perdição espiritual, olha, a graça de Deus, sem seu mérito, se manifesta tirando você. A graça de Deus se manifesta salvadoramente, libertadoramente. Quando a graça te alcança, você é tirado do estado de pecado, você é tirado da beira do abismo. Então, se a pessoa que adultera continua adulterando, a graça de Deus não alcançou, porque quando a graça alcança, tira a pessoa daquele estado. O mentiroso, quando a graça de Deus manifesta, salva a pessoa, tira, liberta a pessoa da mentira, liberta a pessoa da feitiçaria, liberta a pessoa, você está entendendo? Porque a graça de Deus se manifesta trazendo. A graça que não traz libertação não é graça. Aí os pregadores da confissão positiva, os pregadores da autoajuda falam, não importa, nada importa. Importa sim. Mas continuando em Tito capítulo 2, versículo 12 agora, ensinando-nos a graça, ensina-nos que o quê? Que palavra está aí? Veja, eu quero falar uma coisinha aqui para os irmãos. A graça, a Bíblia diz assim, João capítulo 1 e versículo... João capítulo 1, versículo 17. Está escrito lá assim, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Quando fala isso, alguém pensa que na graça não tem lei. Quem falou isso, que na graça não tem lei? A graça... ela tem lei, sim senhor. A graça não é algo sem lei, liberal. Não. Na graça tem lei. Só que não é a lei mosaica. Não é a lei imposta de homens. Não. Mas lembra que o próprio Jesus falou assim, se as minhas palavras tiverem vós, e se vós estiveres em mim, olha aí, o Senhor Jesus falou bem assim, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E aqui, olha aqui, ó, que está falando da graça, tá? Versículo 12, ensinando que renunciando, então tem renúncia. A graça ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências. Sabe o que é concupiscência? Essa palavra, irmã Sabrina, significa vontade. São vontades. Olha aqui, ó, concupiscências, diz aqui, ó, mundanas. Então, quando a graça nos alcança, a própria graça tem um mandamento incluído nela. Qual é? O próprio João, aqui, escrevendo a sua carta, está assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não façais isso, não façais aquilo, façais aquilo. O que é isso? Isso é lei, isso é mandamento. O próprio Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus acima de todo, e o próximo como? A ti mesmo. O que é isso?
Isso é lei, isso é mandamento, que estão aonde? Na graça. Graça. Jesus falou assim: se bater na tua face, vira outra. O que é isso? Mandamento, na graça. Se quiser andar com você 1 milha, ande 2. O que é isso? Mandamento. O Senhor Jesus falou bem assim: orais pelos vossos inimigos e abençoai e bendizei o que vos maldizem. O que é isso? Mandamento, lei, aonde? Na graça. Note que a graça tem lei, tem ordem, tem critério, tem bênçãos, tem sim senhor, só que não é pesado, a graça é leve. Mas quando a graça nos alcança, ela nos capacita. Quando a graça do Senhor vem sobre nós, a graça não é só um favor imerecido, ela é também uma força, ela é também uma capacidade, ela é também um fortalecimento, uma coragem, ela é algo sobrenatural que vem sobre nós, para que nós possamos vencer as dificuldades. Pastor, dá para provar na Bíblia? Obrigado, querido, você é uma bênção. Deixa eu só terminar esse texto aqui, ó, de Tito capítulo 2, olha lá, versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, abra comigo por gentileza a Bíblia. A graça, ela nos capacita. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, estou terminando. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que para me esbofetear, a fim de me não exaltar. E acerca de 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Eita, 3, espinho na carne. Versículo 9: disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... que Deus... Ai, Senhor, está difícil. Ai, Senhor. A minha graça te basta. A minha graça é uma fortaleza. A minha graça te capacita. Então, graça não é viver no pecado, banalizando a graça, dizendo, não, na graça pode tudo. Não pode não, Senhor. Quem pensa isso está na hipergraça, ou seja, está distorcendo a graça, está falsificando a graça, Agora, veja, em Judas não tem capítulo, né? É só um. Judas fica perto de Apocalipse. Antes de Apocalipse, tem lá a carta de Judas, versículo 3. Judas 3. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução. Qual é a palavra que aparece aí? Que convertem em dissolução, dilui, dissolução, a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Deus. Nega, não é palavra não, irmão, nega distorcendo a doutrina,
nego é distorcendo a santidade, nego é distorcendo o inferno, nego é distorcendo a necessidade de arrependimento, nego é quando homens, amantes de si mesmos, começam a inventar doutrina própria. Os irmãos se lembram que eu, desde o início que comecei a prédica aqui esta noite, nós estamos nos embasando aonde? Na santa palavra de Deus. Continuando, mas quero lembrá-los, como quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aqui o texto segue falando de homens que se desviaram, que estão no meio do povo evangélico, dirigindo igrejas falsas, pregando sermões falsos, como diz aqui Judas, versículo 4, diluindo, fazendo dissolução da graça de Deus, torcendo a graça de Deus, torcendo a graça de Deus. Agora veja, irmãos queridos, ainda onde mais podemos ver a falsa graça, né? 2, nas canções, esses dias alguém cantando uma canção falou assim: eu não sei o que Deus viu em mim, mas Ele me salvou. Como que alguém dissesse assim, Deus encontrou alguma coisa boa em mim para me salvar? Não sei o que é, mas encontrou. Não, Deus encontrou. Eu sei o que Deus viu em mim, eu sei, e todos nós sabemos o que Deus viu em nós. Deus viu em nós um pecador, afastado, caído, mas como disse o Paulo a Tito, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, na porta da porta da oportunidade, bateu a graça de Deus. Um dia a graça de Deus foi nos ofertada, um dia o Senhor bateu salvadoramente em nosso coração, para que aceitássemos Jesus como nosso Salvador. É isso. E quando eu quero terminar, meu Deus, não dá mais tempo, né? Em terceiro lugar, bora, João Vitor, me ajuda aí, João Vitor. João Vitor, me ajuda. João Vitor, conversa com o João Vitor não, gente, deixa o João Vitor. Nas falsas igrejas, Gálatas capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, apareça, pregando outro evangelho, mas o outro evangelho está sendo pregado por aí afora, um evangelho fácil. Só para os irmãos terem ideia, vou terminar, para os irmãos terem ideia, alguém chegou aqui na igreja, líder do ministério de louvor, pessoa que sabe tocar, compositor, alguém cheio de talentos e dons e tal, e antes da pessoa tornar-se membro da igreja, irmão Paulo, eu chamo ele naquela salinha, a gente conversa, e eu perguntei à pessoa assim: irmão, o irmão tem algum vício? Aí ele falou assim: pastor, vício não tem não, mas assim, a cada 15 dias assim, eu fumo um cigarrinho de cannabis. Cannabis, irmão, é um nome técnico para maconha. Aí eu falei: você consegue passar de 15 dias assim ou não? Se der 15 dias, pastor, me bate um estado de nervo, aí eu tenho que fumar um cigarrinho. Mas pastor, não sou viciado não, e isso não tem nada a ver, já conversei com meus pastores, não tem nada a ver. Olha só, líder do ministério de louvor de uma igreja, um maconheiro na frente da igreja. É isso mesmo, irmão. Então, sabe o que é isso? É alguém que está brincando com a graça de Deus, está banalizando a fé. Esse aí é o outro evangelho. Mas o evangelho pregado pelos apóstolos, pregado por Jesus, é o evangelho da santidade, da pureza, da consagração, da vida digna diante do Senhor. Alguém que abandonou o mundo, como diz aqui a carta de Tito que nós acabamos de ler. Por último, bora, outro já ouvi. Onde a graça de Deus verdadeiramente é vista? Na vida de quem se arrepende. A mulher pecadora, ela fala assim: ninguém me condenou, e ela usa uma expressão ali, ela usa, ninguém me condenou. Aí Jesus, ninguém te condenou, ela fala, não, ninguém, ela usa a palavra, ninguém, Senhor. Aquela palavra Senhor ali, querido Mateus, você que está estudando a Bíblia,
É a palavra grega Kyrios, significa Senhor dos Senhores. O Kyrios no grego no Novo Testamento é usado só para o imperador. E ela fala assim, ninguém, Senhor. Ela reconhece o estado dela e ela reconhece Jesus como Senhor. Aí Jesus olha para ela e fala bem assim, então vai e não peques mais. Em outras palavras, muda de vida, muda de caminho, muda de rota. É isso que Jesus... Por que Jesus vai e não peque mais? Vou te perdoar. Mas segunda-feira começa diferente. O que é isso? Graça. Senhor, mas eu fiz tudo errado. Não importa o que você fez, a graça de Deus te alcança. Mas começa a vida nova. Isso é graça. Continuando, na vida de quem deseja uma vida nova. Era o caso dela. E eu termino. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Está escrito, Isabelle, acertei agora? Está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. O que é isso? Graça. Quando a graça nos alcança, coisas têm que ficar velhas, coisas têm que se passar. Passa a mentira, passa a falsidade, passa a bebedeira, passa os vícios, passa tudo. Por quê? E eis que tudo se faz novo. Se olha a condição, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí sim, ela está reconciliada com Jesus Cristo. E há uns céus por eterna morada que espera esse irmão, essa irmã que abandonou a vida velha e começou uma vida nova. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Não dá mais.